Boa noite, pessoal. A aula de hoje, então, a gente vai mudar um pouquinho o tema. A gente vai sair da parte de filosofia, onde a gente falou sobre ética, sobre moral e direito, falamos sobre bioética, e agora a gente vai entrar num assunto que tem muito a ver com ética, mas que já entra um pouco na questão da medicina veterinária propriamente, né? A gente vai falar sobre os comitês de ética no uso de animais, as conhecidas SEWAs. Um pouquinho da história do início da experimentação animal. O primeiro registro que se tem das primeiras experiências, das primeiras vivissecções, né, que seria o experimento com animais vivos, com objetivo experimental, quem fez foi Galeno, entre os anos de 130 e 200 depois de Cristo. Ele relatou importantes características dos vasos sanguíneos e ele descobriu que as artérias elas transportavam sangue e não ar, como se pensava na época. Isso foi uma descoberta muito interessante, na época foi revolucionária, tá? E foi o primeiro registro que se tem de primeiro uso de animais em experimentação. Bem depois, bastante tempo depois, em 1638, o William Harvey fez a primeira observação sistemática de animais que foram dissecados com a finalidade científica. Ou seja, ele fez um estudo com a dissecação de vários animais, né, de forma sistemática, para estudar também a fisiologia da circulação em mais de 80 espécies de animais diferentes. Já no século passado, 1909, a gente teve a primeira publicação relatando aspectos éticos da utilização dos animais em experimentação. Essa publicação ela foi proposta pela Associação Médica Americana. Em 1959, ocorreu a principal condição dos animais de experimentação através de duas pessoas, um zoologista chamado William Russell e um microbiologista chamado Rex Burch. Eles elaboraram um princípio que eles chamaram de princípio dos 3 R's, que até hoje ele é utilizado, é levado em consideração. Ele é o princípio mais importante quando se fala em experimentação animal. Em relação ao nosso país, ao Brasil, em 1983, o professor Fernando Sanches fundou o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. Em 2003, no Rio Grande do Sul, ocorreu a promulgação do primeiro Código Estadual de Proteção aos Animais. Nesse código, se exigia pela primeira vez o estabelecimento de uma comissão de ética em todos os locais onde fosse autorizada a vivissecção animal, ou seja, a experimentação animal. Apenas em 2003, apenas no Rio Grande do Sul, é que começou a se fazer alguma coisa em termos de regulamentação para experimentação animal. A nível nacional, em 2008, foi promulgada a Lei 11.794. Ficou conhecida durante muito tempo como Lei Arouca, porque ela foi elaborada pelo deputado Sérgio Arouca, que era um médico do Rio de Janeiro, que foi quem se preocupou em fazer essa lei e conseguiu a aprovação dela em 2008.
A Lei 11.794, ela estabelece todos os procedimentos para o uso científico de animais de laboratório, como a formação das CEUAs, determinou a fundação do CONSEA. A gente vai estudar ela, esmiuçar ela um pouquinho no decorrer da aula. Então, o que são os 3 R's? O que significa o princípio dos 3 R's? Chama-se princípio dos 3 R's porque eles desenvolveram 3 princípios e os 3, em inglês, começam com a letra R. O primeiro deles é reduction, que significa redução. O segundo é replacement, que na tradução para o português é substituir. E o último, refinement, que é refinamento. Então, o que isso significa? Esse diagrama aqui dá para a gente ver bem. O refinamento seria, aqui, antigamente, se mantinha o animal enjaulado, preso, em condições sub-humanas, o animal que era usado na experimentação, não se tinha preocupação com o bem-estar desse animal. A partir do princípio dos 3 R's, se começou a ter uma preocupação maior com o bem-estar desses animais de laboratório. Não só a preocupação com o bem-estar, mas a gente vai citar todos os itens do refinamento. No caso de redução, antigamente se fazia uso de muitos animais para determinados experimentos e com o princípio dos 3 R's se preconiza usar o mínimo possível de animais no experimento. Finalmente, a substituição, na medida do possível, substituir animais por outros métodos de pesquisa. Vamos esmiuçar isso aqui. Redução. Então, o que seria a redução? Estabelecer banco de dados, estabelecer uma facilitação de acesso à literatura especializada e o estímulo da publicação de resultados negativos. Antigamente, se a pessoa tinha um estudo e esse estudo não trazia os resultados que aquela pessoa gostaria que tivessem trazido, ela simplesmente não publicava. E aí outra pessoa tinha a mesma ideia, fazia o mesmo experimento, chegava ao mesmo resultado, usando mais animais. Então, a publicação de resultados negativos passou a ser considerada importante para que houvesse uma redução do uso de animais, baseado na redução do número de experimentos. Preconizar a qualidade genética, sanitária e ambiental dos animais. Isso possibilita uma menor dispersão dos resultados, ocasionando, consequentemente, uma diminuição do número de animais utilizados. Ou seja, quanto melhor geneticamente é o animal, quanto mais saudável esse animal está, quanto melhor é o ambiente onde esse animal está, melhores serão os resultados, né? A gente vai perder menos resultados, vai ter menos comprometimento nesses estudos, consequentemente, vai se usar menos animais. Finalmente, uma planificação das experiências, a fim de que se pudesse compartilhar os mesmos animais. Ou seja, eu tenho um estudo que vai avaliar, vamos supor, uma questão de um medicamento que vai ser usado para tratamento de pele. E o outro pesquisador, ele tem um estudo parecido, em que ele vai estudar o uso de um shampoo para aquele problema de pele. Se faz uma planificação dessas experiências, se usa o mesmo animal em 2 estudos diferentes, não vai se usar um animal para um estudo, outro animal para outro estudo. Isso é redução. Substituição. Então se pode substituir o estudo em animais vertebrados, vivos, por animais mais abaixo na cadeia animal. Substituir por invertebrados, por embriões de vertebrados, que seriam os animais, segundo a gente viu na bioética,
seriam animais mais passíveis de ser utilizados, né, ou até micro-organismos. Então, ao invés de usar animais vertebrados, que são animais que têm uma senciência, usar animais que tenham um nível de senciência mais baixo ou inexistente. Trabalhar com órgãos e tecidos isolados de animais ao invés de usar um organismo animal completo. Técnicas in vitro, utilizando cultura de tecidos e células. Então, também, ao invés de utilizar um animal, vai se usar uma cultura de tecido, uma cultura de células. Isso é chamado de técnica in vitro, porque é feito numa placa de Petri ou em alguma outra superfície que permite que seja feito esse estudo. Sistemas físico-químicos que mimetizem funções biológicas. É uma outra possibilidade para fazer essa substituição. E, por último, simular alguns processos fisiológicos utilizando computadores. É claro que essas substituições elas não podem ser utilizadas em todos os casos, são apenas algumas situações, alguns estudos que se pode usar essas técnicas para substituir o uso de animais. Refinamento. Então, a questão do refinamento, as pessoas envolvidas no experimento elas têm que ter um treinamento adequado antes de se executar qualquer experimento, né? Não vai aprender durante o experimento, ela tem que aprender antes. Tem que conhecer as técnicas apropriadas para o manuseio dos animais, conhecer essas técnicas de acordo com a espécie de cada animal, para que esse manuseio seja feito da melhor forma possível, sempre pensando no bem-estar desse animal. Assegurar que as dosagens das drogas que vão ser aplicadas estão corretas, para evitar consequências em função da aplicação de uma dose um pouco mais alta, e também a invalidação do experimento pelo fato de ter errado a dose. Identificar dor ou estresse e estabelecer os procedimentos que vão prevenir ou aliviar a dor e o estresse, né? Isso é fundamental. Então a pessoa tem que ter novamente um treinamento para saber identificar quais são os sinais de dor e de estresse naquela espécie que está sendo trabalhada. Vocês sabem que, dependendo da espécie animal, a manifestação de dor ou de estresse vai ser diferente. Então a pessoa tem que conhecer para poder definir isso. O uso de analgésicos e anestésicos apropriados para os experimentos potencialmente dolorosos. Sempre tem que se ter essa preocupação, né, de que os animais estejam com um nível de analgesia ou anestesiados, dependendo da situação. As cirurgias elas devem ser realizadas sempre da forma asséptica para evitar infecções pós-operatórias, que podem não só acarretar sofrimento ao animal, mas também uma perda do experimento. Uma única cirurgia por animal, não se vai fazer um monte de cirurgia num animal só, isso vai acarretar sofrimento para esse animal, ainda que, teoricamente, pudesse reduzir o número de animais em alguns experimentos, mas isso vai trazer sofrimento para esse animal, então não se usa. E os cuidados pós-operatórios, pós-cirúrgicos, eles têm que ser o mais adequado possível, também para evitar qualquer intercorrência, qualquer complicação nesse estudo.